A história de uma crucificação na sexta e uma ressurreição no domingo todo mundo conhece. Mas, e se a própria profecia exigisse uma contagem bem diferente, uma que desafia séculos de tradição? Pois é, prepare-se, porque a gente vai mergulhar fundo nesse relógio profético. Bom, e aqui que está o centro de todo esse enigma, a profecia do próprio Messias, que ficou conhecida como o sinal de Jonas. E olha, é preciso prestar muita atenção nas palavras exatas. Ele não disse assim, em 3 dias ou depois de 3 dias. Não, ele foi super específico, 3 dias e 3 noites. E é aqui que começa o nosso desafio, a nossa investigação. A matemática simplesmente não fecha. Como é que a gente encaixa 72 horas exatas entre o finzinho de uma tarde de sexta e o comecinho da manhã de domingo? Parece uma contradição, né? E ela precisa ser resolvida. Então, para desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa dar uma olhada na teoria mais conhecida, a da crucificação na sexta-feira, e entender por que ela traz tantos desafios para essa contagem. Essa aqui é a linha do tempo tradicional que a gente conhece. Se formos contar, temos só uma parte da sexta, o sábado inteiro e um pedacinho do domingo. Sabe quanto dá isso? Na melhor das hipóteses, umas 36 horas. Fica muito, mas muito longe das 72 horas que a profecia pedia. É verdade. No pensamento judaico da época existia essa tal de contagem inclusiva. Qualquer pedacinho de um dia já podia contar como um dia inteiro. Só que, mesmo usando essa lógica, a profecia literal de 3 dias e 3 noites continua sem ser cumprida. As noites, elas ainda estão faltando na conta. E aí, quando a gente olha para os evangelhos, a gente acha uma pista que é crucial. Pensa bem, Marcos fala que as mulheres compraram os aromas depois do sábado. Já o Lucas diz que elas prepararam tudo antes de descansar no sábado. Ué, como assim? Como isso seria possível se tudo estava fechado para o Shabat? Isso leva a gente a pensar numa coisa fundamental. E se existiram 2 dias de descanso naquela semana? A solução para esse quebra-cabeça está no conceito dos sábados cerimoniais, os Shabatons, que eram ligados às festas judaicas. O Evangelho de João, inclusive, nos dá uma dica importante, falando que o Shabat depois da crucificação era um grande dia, ou seja, não era um sábado comum. Agora, se a crucificação aconteceu na quarta-feira, olha só como tudo se encaixa perfeitamente. A quinta-feira vira o sábado solene da festa. A sexta-feira é um dia normal de trabalho, o que permite que as mulheres comprem mais especiarias. No sábado, elas descansam de novo para o Shabat semanal. E no finalzinho do sábado, as 72 horas exatas no túmulo são cumpridas com precisão cirúrgica. Mas tem um desafio importante para essa teoria. Ele está numa conversa que aconteceu na estrada para Emaús. Vamos analisar essa passagem, porque ela é fundamental. No domingo, os discípulos a caminho de Emaús dizem para Jesus, sem saber que era ele, que aquele já era o terceiro dia desde os acontecimentos. Peraí, se a crucificação foi na quarta, domingo seria o quarto, ou até o quinto dia. De cara, parece que isso joga por terra toda a nossa teoria, não parece? A chave para entender isso é a perspectiva. Os discípulos não estavam pensando numa contagem de dias literal, como a gente faria hoje. Eles estavam pensando de forma profética. A preocupação deles não era com o calendário, mas sim com uma profecia que parecia não ter se cumprido. Então, o ponto central é este. A frase deles pode ser entendida como: a gente esperava que ele fosse redimir Israel, mas já se passaram os 3 dias profetizados no túmulo e nada aconteceu. A alegria explosiva deles quando finalmente o reconhecem não foi só por ele estar vivo, mas por entenderem que a profecia tinha se cumprido perfeitamente. Certo? Agora vamos ver como essa linha do tempo tão precisa se alinha com um plano profético ainda maior, um plano revelado nas festas bíblicas. É aqui que tudo começa a fazer ainda mais sentido. Em Levítico 23, a gente encontra um verdadeiro calendário divino. E a festa das primícias é uma peça-chave nesse calendário. Ela simboliza o começo da colheita, a garantia de uma vida nova, a promessa de uma colheita muito maior que ainda estava por vir. E aqui o apóstolo Paulo não deixa a menor margem para dúvida. Ele conecta diretamente a ressurreição do Messias a essa festa específica, chamando ele de a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro, o mais importante fruto da ressurreição.
Isso aqui é de uma importância gigantesca. A ressurreição não foi um evento de domingo de manhã. As mulheres encontraram o túmulo vazio na manhã de domingo, é verdade, mas a ressurreição de fato aconteceu assim que o Shabá de sábado terminou, bem no comecinho do primeiro dia da semana, cumprindo perfeitamente o tempo da festa das primícias. Então, o que estamos vendo aqui não é só uma questão de datas e horários. É um padrão divino que foi revelado nas festas de Levítico 23, um verdadeiro mapa profético. Cada uma dessas festas aponta para um aspecto do plano de redenção. A Páscoa aponta para o sacrifício, os pães asmos para a santificação e, como a gente acabou de ver, as primícias apontam para a ressurreição. É tudo conectado. O cumprimento de uma festa dá o pontapé inicial para a contagem da próxima. A ressurreição, nas primícias, inicia uma contagem regressiva de 7 semanas, que vai culminar na próxima grande festa, o Pentecostes. Essa precisão toda nos convida a olhar para o futuro. Pensem comigo, se o padrão das festas da primavera foi cumprido com essa perfeição toda, o que será que as festas do outono revelam sobre o que ainda está para acontecer? A contagem que começou lá nas primícias nos leva diretamente a Shavuot ou Pentecostes. Na nossa próxima análise, a gente vai continuar desvendando esse calendário profético fascinante. Até lá!